Ola, hoxe estamos aquí con Wagner Baldeira, que ven a falarnos do seu libro Demerara, onde busca raíces viguesas da súa familia brasileira. Ola, bo día. Olá, Ana, Bueno, prazer. contame un pouco como foi o teu encontro con Vigo, de onde ven o teu avó materno. Eu não conhecia quase nada do meu avô. E mesmo o que eu sabia que era um galego e que teria nascido em Pontevedra. Sei que ele morreu muito cedo e minha avó se casou de novo. Quando eu fui pesquisar sobre a chegada dele ao Brasil, nós temos um órgão chamado Hospedaria do Imigrante, que tem informações sobre todos os imigrantes que chegaram ao país. Há um registro, pelo menos em São Paulo, que é a minha cidade. E eu descobri que ele veio a bordo de um navio chamado Demerara. Isso é tudo que eu sabia dele. E então eu resolvi preencher essas lacunas com ficção. E estabeleci que Vigo era a cidade onde ele viveu a maior parte do tempo na Galícia. E vim para cá em 2017, fiz uma pesquisa sobre a cidade, sobre esse tempo na cidade, a década de 10 e o começo do século 20, a década de 10. Estabeleci uma cidade onde ele nasceu, um pueblo, um povo, como vocês chamam, né? Que é o Traspielas. E a partir daí comecei a traçar uma narrativa. No meio desse processo, eu precisei parar porque me encomendaram um livro de não ficção, um livro sobre dois foras da lei no Brasil, chamados Lampião e Maria Bonita. Então, o livro permaneceu parado durante 2 anos, e quando eu retomei o livro, chegou a epidemia da Covid. E o livro trata da pandemia anterior, que foi a epidemia da chamada gripe espanhola. Então tinha todo um contexto para escrever e o livro acabou se tornando muito atual, porque ele fala de pandemia, fala de imigração, que é uma questão mundial hoje, e tinha essa questão muito peculiar e muito familiar para mim, que é de onde veio esse meu avô, que ninguém conhecia. A memória dele foi apagada da família, com o casamento, com o novo matrimônio da minha avó. E aí eu achei que uma novela poderia ser uma forma de resgatar esse passado, pelo menos para tentar me entender como neto de espanhóis. É certo que fala da gripe española de 1918. Supoño que o tedes vivido no contexto da pandemia, pois entendería mellor, non? O que se viviu ali. Sim, ainda que sejam duas pandemias diferentes, causadas inclusive por patógenos diferentes, né? A epidemia atual é causada por um coronavírus e a chamada gripe espanhola foi causada por um vírus H1N1, como o da gripe aviária. Os tratamentos eram muito semelhantes, seguem muito semelhantes. O uso de máscara, distanciamento, não há um remédio efetivo para curar a doença. A diferença é que a gripe espanhola, pelo menos no Brasil, passou muito depressa. Matou muita gente e até o fato dela se espalhar muito, muito rapidamente, ou deixava a pessoa doente e isolada, porque ela não conseguia se levantar, enfim, ficava prostrada na cama, ou morria. Há casos, há um dramaturgo brasileiro chamado Nelson Rodrigues, que descreve a gripe no Rio de Janeiro com pessoas mortas na rua, nos bancos das praças, enfim. Isso nós não vimos na Covid. A Covid é uma doença um pouco mais de desenvolvimento um pouco mais lento. A gripe espanhola matou, os números são muito imprecisos, mas se fala entre 40 e 100 milhões de pessoas no mundo. A Covid chegou agora a 5 milhões. Claro que são 100 anos a mais, outras maneiras de enfrentar a doença, enfim, os meios de comunicação são mais imediatos, mas o paralelo foi inevitável, porque na maior parte do tempo eu passei escrevendo, isolado na minha casa, pensando nos efeitos que essa doença podia trazer para mim. Não o efeito físico da doença em si, de ser contaminado, mas estar isolado, estar longe dos meus amigos, estar proibido de sair, de tomar uma copa ou de tomar um café numa padaria perto da minha casa.
E isso acabou influenciando muito o final do livro. Então, tem a primeira parte do livro, que se passa em Vigo, foi escrita antes da pandemia. Então, é uma vida social muito intensa para o protagonista. E à medida que eu continuei escrevendo, esse protagonista passa a ter questões mais internas, mais pessoais, porque é ele refletindo sobre a própria vida num contexto de uma doença. Uma coisa que se nota na novela é precisamente essa esperança de que quando pase a pandemia, ¿no? Pues haxa máis oportunidades, haxa unha recuperación económica, se pueda volver a esa vida, ¿no? Que un pouco que estamos tentando agora. Sim, sim. Non é en Brasil tamén? No Brasil nós chamamos de novo normal. E esse novo normal não tem nada de normal, vai ser algo... eu acho que o vírus vai permanecer por aí um bom tempo. Esse processo de imunização, de doses de reforço que nós temos, por exemplo, no Brasil, a maior parte da população mais idosa tomou uma vacina chinesa, que não é tão efetiva quanto as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Essas pessoas estão tomando doses de reforço agora. Então, o mundo sem a máscara, esse mundo do afeto, de você estar o tempo inteiro próximo, o brasileiro é um povo muito afetuoso, muito do abraço. E eu acho que isso não volta mais, isso acabou. É um tempo que se foi. Do ponto de vista da retomada da economia, da vida profissional, o nosso governo manejou isso de uma maneira quase criminosa, muito mal. O Brasil demorou a comprar vacinas, o governo insistiu numa teoria chamada imunidade de rebanho, que é uma tonteria, nenhum cientista sério defende esse modelo, especialmente para o caso de Covid. Então, o que aconteceu no Brasil foi o pior, o que vem acontecendo no Brasil é o pior dos mundos, porque nós seguimos com números elevados de mortes, morrem 500 pessoas por dia no Brasil, mais do que um avião. Imagina um avião que caia todo dia, um avião e meio caindo todo dia. E a economia se desmanchou. Então nós temos uma inflação de 10%, uma inflação de 2%, muitas empresas fecharam, o pequeno comércio fechou e não vai reabrir porque não conseguiu linhas de crédito para se manter funcionando. Se manter, enfim, não funcionando, mas operando para ter algum tipo de sustentação. Então, nós temos um governo que parece que age contra a população. Então esse é o nosso horizonte, pelo menos até as eleições de outubro do próximo ano. Nós vamos ter que conviver com isso. Complicado, pero bueno, volvendo outra vez á novela, imos a pasar a primeira parte, esa que está centrada un pouco en Vigo. Mantivo contactos co Instituto de Estudios Vigueses, Sí, non? sí. E con distintos arquivos daqui de Vigo. Como foi esa pesquisa, ese atopar a historia? O Instituto me ajudou bastante, um dos membros do Instituto, que é o Abade Gallego, tem um livro sobre a gripe espanhola em Vigo. O protagonista da minha história viaja antes da gripe chegar, de fato, da forma mais virulenta à cidade. Mas o livro dele me ajudou muito a entender o que foi a pandemia aqui e como ela se refletiu no Brasil. O José Luiz Mateu, que é um amigo querido até hoje, me ajudou a conhecer a Fundação Pennzoil, você chama? Enfim, e acessar alguns livros da época, de coisas que numa pesquisa comum, normal, ali eu não teria encontrado. Por exemplo, o que foi Vigo na Primeira Guerra, a importância que teve a cidade por causa dos cabos transatlânticos. Isso foi algo que apareceu a partir do material que ele me ajudou a levantar. Falou, olha, esse livro é importante, é bom que você leia. Tal. Então aparece um personagem na novela, por exemplo, que é El Cojo, que é um alemão que ajudava a abastecer os submarinos alemães na Primeira Guerra. E um pouco conhecer a gente, conhecer as pessoas da cidade,
conhecia as subidas e descidas dos caminhos da cidade velha. Enfim, isso ajudou muito a compor o ambiente. E uma passagem, por exemplo, que parece insignificante, mas mostra a importância de viver esse tempo aqui, conhecer as pessoas. Numa das cenas do livro, eles ouvem música, eles estão num lugar ouvindo ouvindo música. E eu no texto original eu escrevia que eles acompanhavam batendo palmas. E José Luiz me disse: isso não existe. Um galego não bate palmas para acompanhar uma música. Esquece isso, eles têm uma pandeireta. Então, isso acabou mudando. Essas coisas muito pequenas, mas que trazem ao livro um aspecto verossímil que de outra maneira eu não conseguiria contemplar. Um outro amigo daqui, chamado José Bará, me levou, por exemplo, a Traspielas, que é a suposta cidade natal do Bernardo. E isso foi muito importante para mim, para eu poder encontrar ver o lugar e descobrir, por exemplo, e isso é uma passagem do livro também. O livro tem uma parte central falando da Oliveira de Vigo. Sim, a Oliveira é muito importante no livro. E quando nós chegamos a Traspielas, no adro da igreja existem 2 oliveiras. Então, enfim, se dizia que os reis católicos mandaram cortar todas as oliveiras da Galícia e tal, e o protagonista fala assim, mas no lugar onde eu nasci haviam 2. As oliveiras pois um símbolo importante nessa novela. Sim, sim. E tamén aparece o convento de San Francisco, ¿no? Que moitas veces o lembra o protagonista Bernardo. Visitou o convento, o hospício? Sim. Eu tive uma passagem, passei um período curto até lá, enfim, fiz uma visita interna ali do que eu pude ver. Mas eu me centrei muito na oliveira. Isso para mim foi um símbolo espetacular, porque uma árvore, eu disse isso numa entrevista, você pode entender uma árvore como um tronco e com frutos, mas pode entender uma árvore como raiz também. E para o protagonista, a oliveira é uma raiz, é o que mantém junto à própria terra, ainda que de uma forma simbólica. Há um outro personagem do livro, que é o Manuel, que é um imigrante português, e no final do livro chama o Bernardo e mostra a ele uma parreira. Ele planta uma uva, que é uma uva da região, que é a uva Alvarinho. Isso é uma história muito peculiar. Eu lembrava dessa uva porque o Manuel é meu outro avô, meu avô materno. E eu me lembrava dessa uva do Manuel e nunca mais a vi. E quando cheguei a Vigo, num passeio pelo interior de Pontevedra, eu encontrei essa uva numa parreira e uma senhora ali, enfim, andando com um santo, carregando um santo. Nós paramos para conversar com essa mulher e eu encontrei a uva. Não é possível, é a segunda vez na minha vida que eu encontro a uva. E é a uva que junta os dois lugares. E aí, do ponto de vista do livro, o que faz o Manuel? O Manuel recria um universo simbólico com raiz do outro lado do Atlântico. E o Bernardo não. O Bernardo se aferra ao símbolo da oliveira, que é o lugar para onde ele pretende voltar. Ele não é um imigrante. Ele quer conhecer a América e voltar o mais depressa possível para Vigo. Exatamente. Pero tamén reflicte moi ben como é a vida do emigrante, non? As dificultades que ten que afrontar e ao mesmo tempo o apoio que ten ás veces, a generosidade do povo brasileiro, non? Eso está a ser así, mantense? Menos, porque mudou, o fluxo migratório no Brasil mudou um pouco. Agora não existe mais, porque o país em crise, ninguém quer emigrar para um país em crise. E nós tivemos 2 últimas ondas de imigração. Uma que foi americana, com bolivianos e haitianos, que foram para o Brasil, e um grupo de africanos, que eram muita gente de Angola, por causa da língua, mas há nigerianos, há uma parcela considerável de nigerianos que foram viver no centro de São Paulo.
quem sustenta esses grupos hoje é a Igreja Católica. Há uma outra migração, que é uma migração um pouco diferente da que nós nos acostumamos, que é uma imigração coreana. E que esses coreanos chegam ao Brasil com dinheiro e investem na produção. As confecções, por exemplo, o mercado têxtil brasileiro hoje é controlado pelos coreanos. E os bolivianos são a mão de obra desses empresários. Então há casos em que, enfim, descobre uma casa onde no porão vivem sei lá, 20 bolivianos trabalhando como escravos quase. E a Igreja Católica ajuda muito a, enfim, identificar esses desvios e ajudar os bolivianos a se documentarem, porque em geral são indocumentados. E o que tem acontecido é que agora, por exemplo, há um bairro que já foi italiano, que já foi, enfim, já teve várias levas de imigrantes, que é o Brás, em São Paulo, que hoje é um bairro boliviano. Então você come arepa, come coisas que a alimentação boliviana aparece nas feiras, tal, e tem um grupo muito forte desses bolivianos. Es un evoluir. Então, este libro, aparte de estar inspirado nas raíces, ¿no?, de ter un século, también es muy actual, por lo que Sí, sí. Bueno, esa para finalizar, deixa un final aberto, ¿no? Pode haver uma segunda parte? Eu trabalho agora na continuação do livro que fala sobre uma revolução que ocorreu em São Paulo em 1924. A cidade foi bombardeada por tropas federais. Eu imagino que foi o primeiro evento desse porte, porque se jogaram bombas na população civil. Não teve uma disputa com... A artilharia não mirava nos quartéis, mirava nos bairros imigrantes. Então, os bairros, o que a gente chama de bairros italianos, que ficam ao redor do centro da cidade, foram os mais castigados nessa revolução. E o livro começa com alguns personagens do Demerara, a Maria e os filhos, que vão a um bairro mais distante de São Paulo e na volta para casa são surpreendidos com o início dessa revolução e com os bombardeios. Eu pretendo escrever um terceiro livro ainda, fechando esse ciclo de revoluções no Brasil que termina na década de 30 com a ascensão de dois grupos muito poderosos. O Partido Comunista, que tem uma tentativa de tomada de poder em 35, e os fascistas, que no Brasil nós eram conhecidos como integralistas, e que se fantasiavam tal como os camisa negra do Mussolini. E que foram derrotados, ambos foram derrotados. Esse foi um período de radicalização política extrema no Brasil, terminou numa ditadura que durou até 1945, só terminou com o final da guerra, porque o Brasil mandou tropas para a Europa, e não fazia sentido você combater o nazifascismo na Europa em nome da democracia e voltar para o Brasil numa ditadura. Então a guerra terminou e terminou essa ditadura do Getúlio Vargas no Brasil. Então eu queria completar esse ciclo que começa com a imigração e termina na formação, enfim, no princípio democrático brasileiro. Então que será um repasso pela história do Brasil, desde a história da sua própria família, sim, não? Sim, sempre com esse olhar pessoal e familiar. Daí que seja tão importante que esteja também escrito em galego. Isso para mim é o reencontro, é ver o personagem, de certa maneira, ver o meu avô, de volta à sua língua de origem, de volta à sua língua natal. Isso para mim é algo muito emocionante mesmo. Pues Wagner, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos a espera da segunda parte. Eu agradeço, Ana. Muito obrigado.